Hello, família Premier English! Meu nome é Alan Pimenta e eu serei seu professor hoje nessa aula, onde eu vou te mostrar como desenvolver o seu inglês da maneira mais rápida possível. Então hoje nós vamos falar de 5 etapas importantíssimas no aprendizado de um idioma. Então, como eu aprendi inglês? Eu tinha antipatia ao inglês, essa é a verdade. Na escola eu fiquei em recuperação ano após ano. Quando eu conto isso para meus alunos, eles falam, não, isso não é verdade, isso não é inacreditável. Mas alguns dos meus alunos aqui foram meus colegas de ensino médio e eles sabem do que eu estou falando. Que eu ficava em final em inglês, né, que eu não gostava, eu tinha antipatia. E como isso mudou? Isso mudou justamente porque eu segui a primeira etapa que eu vou te passar aqui, que é ter um objetivo claro. Um objetivo claro. Tá bom? Então, a primeira etapa importantíssima é ter um objetivo. Ok? Então, muitas vezes a gente acha que o objetivo é o inglês. O inglês, na verdade, é um meio para atingir um fim. Porque quando a gente tem isso em mente, tudo se torna melhor, tudo se torna mais fácil. Eu, particularmente, tinha um objetivo, um sonho, que era fazer intercâmbio, morar no exterior. Então esse sonho foi um sonho que eu vinha alimentando ano após ano, durante a minha adolescência, né, meu início da juventude. Meu sonho era se tornar, né, um profissional que teve formação também no exterior e alinhado ao meu desejo de conhecer diferentes culturas. Então o inglês foi algo importantíssimo para que eu atingisse esse objetivo. Então, como eu tinha esse objetivo em mente, aquilo que era um conhecimento para mim ruim, chato, né, entediante, se tornou algo de meu interesse, se tornou algo que eu queria aprender. E isso foi o período de 1 ano e meio que eu levei estudando para fazer o meu intercâmbio na Austrália em 2013. Quem é que não quer isso? Só o inglês pode te dar isso. É porque independente do lugar que você vá no mundo, o inglês é a língua mais falada. 2 bilhões de pessoas hoje falam inglês. 2 bilhões de pessoas no mundo hoje falam inglês. Então vamos lá para a nossa segunda estratégia, que é justamente estratégia. Então assim, um objetivo vai te colocar lá, né, naquele caminho a ser seguido, vai te falar, não, eu tenho que seguir esse caminho para realizar o meu sonho. Então isso é fundamental. Só que aí a estratégia, ela é construída em cima desse objetivo. Quando você tem uma estratégia bem definida, você consegue montar o passo a passo, as etapas até chegar lá. Por exemplo, qual era a minha estratégia? A minha estratégia era passar no teste de proficiência. Qual era o meu objetivo? Ir para o intercâmbio. Eu queria aprender vocabulário de animais, eu queria aprender vocabulário de jardinagem, eu queria aprender vocabulário de algum país. Não, eu queria aprender, passar no teste de proficiência. E foi isso que eu fiz em 1 ano e meio. Muita gente fala lá, em 1 ano e meio tu ficou fluente? Não, meu inglês era péssimo, minha fala era péssima. O que eu precisava aprender era passar no teste de proficiência. E meu foco foi esse, 1 ano e meio estudando o teste de proficiência. Depois disso, eu vou falar com vocês do terceiro fundamental, a terceira sugestão que eu tenho para você, fundamental para que você desenvolva o seu inglês no menor tempo possível. Qual é essa terceira? É justamente estabelecer metas reais, ou realistas, metas realistas. Como é que isso vai te ajudar? Estabelecer metas realistas é fundamental. Por quê? Se você vai ter um objetivo, você vai buscar esse objetivo, você monta uma estratégia, se a estratégia te sobrecarrega, ela vai te frustrar. Você vai achar que você é incapaz, você vai achar que você já passou da idade, você vai achar que essa metodologia não é para você, que você tem bloqueio. Qual é a diferença da criança para o adulto? A gente fala assim, a criança tem facilidade de aprender. A criança, ela tem uma aptidão maior para idiomas. O adulto, quanto mais velho, pior. Tudo mentira. A verdade está no seguinte: crianças têm um bloqueio social menor, mais inibido. O bloqueio em adultos é muito mais significativo.
O adulto tem medo de errar, tem medo de passar vergonha. Claro que não são todos, mas em grande maioria nós temos orgulho, medo de errar. A criança erra, dá risada e repete. A criança erra e gosta do erro. Então, o bloqueio social é fundamental para você eliminar esse medo, né, de errar e de não desenvolver o seu inglês. Então, o que é que eu recomendo que vocês façam? Estabeleça metas realistas. Estabeleça uma rotina de estudo que se adeque à sua rotina. Né? Jamais busque tirar a sua rotina para o inglês, mas o inglês tem que se adaptar à sua rotina. E justamente aí vai a quarta dica. Adaptar o inglês à sua rotina. Traga o inglês para a sua rotina, traga o inglês para aquilo que você gosta, para os seus hábitos, dentro da sua estratégia. Se você quer aprender a falar, você tem várias estratégias para fazer isso. Você pode ouvir mais, você pode assistir séries legendadas, assiste primeira vez legendado em português, assiste de novo legendado em inglês, depois você não vai precisar de legendas. Então, é fundamental que você busque, né, traga o inglês para sua rotina. Se você está no carro dirigindo, coloque um podcast em inglês. Spotify, Deezer, iTunes, todas essas plataformas e muitas outras têm podcasts em inglês. Coloque no seu pendrive, no seu USB, né? Você vai conseguir ouvir seus podcasts sem ter que usar a internet, por exemplo. Né? Você pode também ouvir no seu celular, no transporte público, se você estiver usando no transporte público, se você estiver na rua andando, coloque o fone de ouvido. Então adapte para a sua rotina o inglês. Se você quiser, por exemplo, cantar em inglês, aprenda as letras, cante aquela música que você gosta várias vezes, cante no chuveiro, cante em casa, até sua mãe e seu pai falar assim: "Pô, menino, você tá doido, né?" Pronto. Quando alguém fala assim com você, significa que você está justamente no nível correto, no caminho certo, porque eu já fui chamado de doido várias vezes e foi isso que me ajudou a continuar e foi isso que me deu forças para manter o meu foco e atingir o meu objetivo. Então, o quinto passo, né, a quinta sugestão que eu tenho para você é justamente não desistir. Isso pode parecer algo assim meio que óbvio. Não desistir, claro. Só que desistir que eu falo aqui, muitas vezes é aquele dar um tempo. Muitas vezes é aquele dar uma parada. Muitas vezes é aquele, vou parar um pouquinho e volto. Que nem é assim que funciona, não. Quando você para de estudar o inglês, de trazer o inglês para a sua rotina, quando você para de trazer o inglês para o seu cotidiano, o que acontece? Seu cérebro vai eliminando aquele conhecimento. E com o passar do tempo, você vai travando, você não consegue mais desenvolver. Então seus objetivos vão ficando mais longe, a sua estratégia vai perdendo sentido. E o que acontece com você? Você vai querer desistir. E aí quando você desiste, você frustra, você desmotiva. E tudo isso foi também fruto de uma meta não realista. Ter metas irrealistas são metas que vão mais provavelmente te levar a desistir. Eu, na minha rotina do intercâmbio, eu tive que trazer 1 a 2 horas por dia de estudo. Mas eu sempre recomendo aos meus alunos, que tem um prazo de 3, 4 anos para atingir um objetivo, não estudar mais do que 30 minutos. Em média, falo em média. Tem dia que você pode estudar 50, outro dia 20, mas mantém uma média de 30 minutos. E isso não significa de jeito nenhum estudar 6 horas em um dia e não estudar nada nos outros dias. Não, a média continua sendo 30 nesse caso, por semana, 30 por dia na verdade, só que você vai sobrecarregar a sua mente, você vai ficar cansado em um dia, né? vai ter antipatia para aquilo em um dia, vai ser um saco estudar isso aqui. E nos outros dias você não vai praticar. Então 30 minutos por dia, 20, 30 minutos por dia, são fundamentais para que você desenvolva a sua fluência em um prazo correto ou outros objetivos dentro do inglês que você quer.